Fala aí, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações aí do Verdão, que ontem voltou aí, treinou, treino mais aberto aí, um treino muito bom. Palmeiras que joga sábado contra a Portuguesa, né? E vamos ver aí as últimas informações aí do Verdão para ficar já atualizado. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários, se for da sua vontade. O Verdão continua com os treinamentos e acertando também os últimos detalhes para a estreia no Paulistão. Quem atualiza a gente com as últimas informações do Palmeiras é o Marcelo Rosenberg. Realizaram o primeiro jogo treino desta temporada aqui na Academia de Futebol e bateram o Desportivo Brasil por 5-2. O técnico Abel Ferreira utilizou praticamente todos os jogadores em duas formações e os gols do Verdão foram marcados pelo Riquelme Felipe, pelo Larson, pelo Facundo Torres, pelo Maurício e também pelo Ramon Sousa. Destaque para a participação do Marlon Freitas, o único reforço oficialmente anunciado pelo Palmeiras nesta temporada e que será apresentado nesta quinta-feira aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras que estreia na temporada de 2026, jogando contra a Portuguesa no sábado do Campeonato Paulista no estádio do Canindé. Então a gente está trabalhando de uma forma muito séria aqui nessa pré-temporada para já tentar pegar o ritmo do jogo e chegar da melhor forma nos primeiros jogos também. Vamos fazer nosso melhor nesse primeiro jogo para tentar conseguir a primeira vitória e depois seguir por essa senda, né? O Gustavo Gomes, que tem números impressionantes com a camisa do Palmeiras, chegou aqui no ano de 2018, conquistou 12 títulos e tem também a incrível marca de 43 gols marcados. É o maior zagueiro artilheiro da história do Verdão. E nas últimas horas, um instituto de pesquisa chamado CIES, Football Observatory, informou que nenhum outro jogador de linha jogou tanto quanto o Gustavo Gomes desde o ano de 2020. Foram 28.194 minutos em 319 jogos e o Gustavo Gomes também falou sobre este dado. Espero seguir assim, ajudar sempre o Palmeiras e a minha seleção também e seguir dessa forma uns anos mais aí para tentar ajudar, como falei, o Palmeiras e a minha seleção do Paraguai. Algumas informações finais em relação ao Palmeiras. O contrato do Abel Ferreira, o contrato assinado recentemente até o ano de 2027, está registrado no BID da CBF. Informação também em relação ao goleiro o Everton. Ele estava negociando com o Bahia, mas não houve acordo e por isso o Everton deve seguir aqui na Academia de Futebol. Não se sabe se será titular ou se o Carlos Miguel vai começar a temporada como titular. E uma última informação em relação ao zagueiro Mikael, que de fato deixou o Palmeiras, acertou com o Inter Miami, a equipe de Messi, time dos Estados Unidos, até o final desta temporada. Valeu, Rosenberg! O Palmeiras foi atrás do Marcelo Ruiz. Acho que não está atrás do Marcelo Ruiz nesse momento. Tem uma frase que se espalhou no final do ano passado pelos corredores próximos da Leila, que é a seguinte: aposta você não paga 70 milhões de reais. Então, assim, se o Marcelo Ruiz, um exemplo aleatório, Marlon Freitas vem por quê? Porque a ideia do Marlon Freitas é que ele é líder de time, capitão de time, jogador de jogo grande, que foi o que faltou para o Palmeiras no ano passado, ganhar o jogo grande, como a gente falou aqui. 24 e 25, o Palmeiras foi vice de tudo para o campeão, né? Ele foi sempre eliminado pelo campeão, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, e não ganhou o jogo do campeão, e por isso perdeu o título para o campeão, no Brasileirão. Traz um líder, jogador de jogo grande, jogador que tem essa raiva que o Abel falou ontem. Tá. Isso não é aposta, isso é trazer um jogador que tem liderança. Se você vai trazer uma aposta, você não paga 70 milhões de reais. Senão não é aposta. 70 milhões de reais não é aposta. Caso, sem querer dizer que nunca mais vai dar certo, Facundo Torres. Facundo Torres custou 71 milhões de reais. Para ser uma aposta é diferente de promessa?
O Endrick não é uma aposta, não era uma aposta do Real Madrid quando Mas contratou? era um jogador que... Não, tudo bem, mas o Real Madrid não é o Palmeiras. Sim. É. Tô dizendo assim, o que é uma aposta? Não tô comparando Uma os dois aposta do Luiz clubes. Pacheco. Tá. O que se diz é assim, para você fazer Não uma é uma aposta... promessa, que eu quis dizer assim, o Endrick é uma promessa de craque. Você vai trazer um zagueiro, você vai trazer o Adrielson, que é campeão da Libertadores pelo Botafogo, jogando na final. Traz o Adrielson. Isso não é uma aposta. É um jogador que se consolidou, Sim. que pode dar até errado, mas você traz porque ele já é conhecido, você já sabe o que ele pode te entregar. O que é uma aposta? Uma aposta é o Luiz Pacheco. Se é para ter uma aposta, tem um monte de aposta no time de base do Palmeiras. Tem o Eric Belé, tem o Riquelme, tem o Luiz Pacheco, tem o Benedetti. Se é para você trazer uma aposta, você traz a aposta da base. Você não traz a aposta de 70 milhões de reais. Sim. E a aposta, nesse caso, é o Luiz Pacheco. Mas até achar esse jogador, e pode chegar esse jogador badalado, aí milionário, o campo tem que andar, né? E aí, Mussete, não é arriscado você confiar muito em um menino de 17 anos, por mais promissor que ele seja, por melhor aposta que ele se mostre, mas não é arriscado colocar tudo ou quase tudo na conta de um garoto, e sabendo já que alguns jogadores não estavam funcionando e que poderiam ser negociados, como foi o caso do Aníbal, tanto que o Fux, que é um zagueiro, atuou improvisado como volante no ano passado. O Palmeiras não poderia ter se antecipado nesse planejamento, pensando nesse setor em 2026 ou não? Eu nunca consegui terminar um do Anderson Barros, que é pós-Alexandre Matos, é o time dos Três Porquinhos, que era Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. O Danilo foi campeão da Libertadores, deu o passe que clareou o lançamento para o Rony, do Rony para o Breno Lopes, o lance do gol do título contra o Santos. O Danilo tinha 19 anos. Sim, o Luiz Pacheco vai ser isso? Ninguém vai dizer que é. Só que o Aníbal Moreno custou muito mais caro e não foi. O Aníbal Moreno é o grande exemplo de hoje. O Facundo também é, mas o Facundo pode dar certo. O Aníbal não deu certo. Ele jogou muito bem no começo, foi embora, era o Canibal, o Aníbal, não sei o que lá, Hannibal. E depois ele foi embora para o River Plate, criticadíssimo no ano passado. Então, este custo do jogador que você acredita muito e paga caro, este custo é apostar na base. Vitor Roque é outra família. Pode pagar 25 milhões de euros? Pode. Mas quem é? O Vitor Roque. Vamos ver se vai chegar um jogador desse tamanho, né? Que a gente começa a falar, eu já cria uma certa expectativa na torcida. De euros, sendo que tem que ficar mais 5 meses paradinho lá no time na Arábia Saudita, no Al Ittihad. Então são dois nomes que eu acharia incrível para o Palmeiras, realmente, por conta dessa carência do camisa 5, mas são nomes bem difíceis. Um nome que surgiu, que não é exatamente a grande carência do Palmeiras, mas hoje começou a circular, é o do Almada, né? 20 milhões de euros por 50%. É nota, é dinheiro. Mas Palmeiras tem aí alguns jovens que estão avaliados em 10, 15 milhões de euros, e o Almada é o tipo de cara que chega e resolve time, põe a camisa e não quer nem saber onde tá, onde não tá. Ele acaba com o campeonato sozinho se precisar. E o Palmeiras precisa de um meia que crie jogo que nem ele. Faz tempo que o Palmeiras não tem um jogador desse nível. Então, assim, fugindo desses dois nomes, Fabinho e Casemiro, eu fecharia o olho e falaria: vem, Almada. Olá, bom nome, hein, Almada? O Heitor Maísa Palmeiras mandou aqui Fabinho. E Matheus Pereira também. Matheus Pereira, Renan, seria uma boa. Porra, o Matheus Pereira é craque. Eu acho que esse jogador deveria ter sido já observado em algum momento pelo Ancelotti. Matheus Pereira provavelmente tá falando do menino do Cruzeiro, né? O meia do Cruzeiro. Porra, eu adoro. Eu acho esse jogador espetacular. Não é tão novinho. Mas eu acho, 29. Eu acho ele espetacular, cara. Eu acho que ele joga com uma inteligência, uma visão de jogo. Ele se posiciona nas costas dos volantes. E assim, eu analiso ele jogando como se eu tivesse que marcar ele, sabe? Eu falo, nossa, eu ia sofrer demais. Porque o posicionamento dele é muito inteligente. Eu acho esse jogador... Ele cairia como uma luva em qualquer time do Brasil, né? Mas, discordando um pouquinho dos amigos, eu acho que o Palmeiras acho que tem uma necessidade maior no miolo da zaga.
do que na posição de 5. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ali o Palmeiras está mais limitado, vamos dizer assim, né? Ainda mais quando muitas vezes o Abel joga com 3 zagueiros. Então, eu acho que para essa posição, eu não vou conseguir te dizer agora um nome especificamente, Dom. O Fabinho joga nessa posição, muitas vezes pelo Al-Ittihad, ele joga ali como zagueiro às vezes, mas assim, eu acho que a necessidade do Palmeiras é maior no miolo da zaga do que na posição de 5, né? Apesar do Marlon Freitas não ser... Pensando no Gustavo Gomes, já, né, assim, não tá mais no auge, né? Você tem o Gustavo, você tem o Murilo e o Fux. E o Benedetti, que, assim, é um garoto. Eu acho que nessa variação que o Abel tem, eu acho que seria importante você ter mais um zagueiro, né? E esse quinto sendo o Benedetti, um zagueiro da base. É importante ele está ali, é um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, mas eu acho que precisa de mais um. E eu buscaria, no elenco do Palmeiras, eu buscaria esse jogador. O Palmeiras tem a facilidade de ter dinheiro, né? Então eles podem aí olhar para outros mercados também e fazer algum tipo de investimento. Acredito que não invista da forma que foi o ano passado, não seja, né, no mesmo volume, mas eu acho que algum movimento nesse sentido o Palmeiras vai fazer. E aí eu não sei, não tenho informação, o Danilo deve ter, algum jogador vai sair, né? Não sei se o Bruno Rodrigues vai sair, se o Alan tem alguma proposta, porque fez um ano importante também em 2025, pode ser que seja um jogador que saia também, né? O M. Martínez, não sei se vai se manter, ele é o 5 hoje, que tem ali no Palmeiras, e com alguma variação ali, outros jogadores podem se adaptar num sistema ali no meio de campo. O próprio Marlon, né? Dependendo como o Abel pretende montar esse meio de campo, qual é a formação que ele vai jogar. Pessoal, ontem eu falei, né, sobre o Almada e hoje apareceu em vários sites aí, né? O Palmeiras está aí querendo a contratação do Almada. Não vou dizer nem que é verdade nem mentira, mas seria uma boa contratação, né? Se a gente for olhar aqui, pô, tava olhando aqui, né, o estilo de jogo do Almada, comparando com o Ojeda, né, que o Palmeiras também aí, da MLS. Gente, jogador da MLS, é assim, eu não vou dizer todos, mas, cara, eu tenho uma desconfiança, porque, assim, a gente vai, o Micael, Facundo, Souza e outros jogadores que eu devo ter esquecido, veio da MLS. Esse cara parece que o estilo de jogo de lá, os caras se acostumam com... Porque lá MLS, pessoal, não tem, pô. Não tem disputa. Não tem um time assim, nossa, que time grande, 2, 3 times grandes que disputa Champions League. É um campeonato ali praticamente dos Estados Unidos. É como se fosse quando o jogador tá encerrando a carreira que vai pra MLS, pô. No caso, o Messi foi pra MLS, porque pra Messi já... Mas nem tanto pelo dinheiro, porque lá é mais leve, pô. O cara encerrar a carreira em alto nível, não ter lesão grave. Então o Palmeiras tem que trazer um jogador nível do Almada aí, pô. Ah, não precisa sim, pô. O único meia que o Palmeiras tem no elenco hoje, meia mesmo, que joga centralizado, é o Andrés Pereira, pô. O Veiga não tá jogando. Né? E a presidente Leila, né, considera alguma negociação aí, né, que vai ter que ser estratégica, pontual. Mas eu sei que é caro, 50%, 20 milhões de euros. Mas, cara, é um jogador que chegava pra vestir a camisa, pô. Chegava pra vestir a camisa e jogar, pô. O Palmeiras vai ficar trazendo jogador... Tudo bem, o Marlon Freitas foi uma contratação boa, não vou dizer também que... Mas é pouco pro Palmeiras. Um time que quer disputar frente a frente com o Flamengo, com o Cruzeiro, que está se reforçando, o Cruzeiro praticamente já acertou com o Gerson. O Gerson foi falado no Palmeiras. O Palmeiras sempre... o Gerson tudo bem, que o Gerson também é jogador que só quer pegar 6 meses de contrato no máximo, ano e cair fora para outro time, larga o time na mão. Então, tudo bem, é um baita de um jogador, mas o Gerson não é um jogador de confiança, né? Nesse quesito, para ficar no time por muito tempo. E os direitos econômicos do Almada, né? Diante do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid detém os direitos econômicos do Almada e estipulou o valor aproximadamente de 150 milhões para negociar 50% do passe do jogador. A pedida é considerada elevada, mas não afasta o Palmeiras, que estuda diferentes formatos, tentar conduzir impacto financeiro. Por exemplo, trouxe Vitor Roque por um valor parecido. Deu bom? Deu. Agora me falem, Souza, Facundo, Micael, trouxeram mais barato. Deu certo? Não deu certo. Ficar trazendo um jogador barato
de MLS, pô, não é de jogador pra jogar no Palmeiras, pô. Você vê que os outros times, ninguém contrata jogador desse MLS, pô. Só o Palmeiras que tá trazendo jogador de MLS, jogador da mais ligas. Só que, pô, é jogador fraco, na minha visão, pô. Pra jogar no Palmeiras tem que jogar muito mais. Tudo bem que o Facundo se esforça e tal, mas Palmeiras esforçado, o Palmeiras tem vários, tem que jogar bola, pô. Tem que jogar bola. E do ponto de vista esportivo, o Amado é visto como um nome capaz de assumir protagonismo imediato, como a gente viu o Lavieri falando aí, né? Então, pessoal, por hoje é só, por agora é só. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. E tem também o Matheus Pereira também que falou também, né? Mas Matheus Pereira tá ali naquele imbróglio ali com o Cruzeiro. Mas vamos aguardar aí.